Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde estamos estudando as Epístolas Paulinas 1. No curso da ETAD, Epístolas Paulinas 1 engloba a Epístola de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Nós estudamos as Epístolas Paulinas, tem a 1, a 2 e a 3. E hoje nós vamos concluir essa epístola de Romanos. Já tivemos falando de Romanos 4 lições. Essa é a 5ª lição. Romanos capítulo 12 ao 16, as exortações práticas da epístola. Os 4 capítulos finais da epístola aos Romanos apresentam-nos aspectos práticos para a vida cristã. Do capítulo 1 até o 11, nós tratamos do plano da salvação, em termos de vida e de serviço diário, e depois no campo doutrinário. Agora, Paulo vai aplicar todos esses ensinamentos à vida prática, à vida real. Ele vai mandar nós nos apresentarmos como sacrifício vivo diante do altar de Deus. Em primeiro lugar, todos os cristãos têm muito a partilhar com a Igreja de Cristo. Cada cristão, ele é parte de um corpo, e nesse corpo nós participamos. Em segundo lugar, ele também tem a responsabilidade de obedecer às leis do governo. Romanos capítulo 13, pagar impostos, dar honra a quem tem honra, e para levar perante o mundo, e inclui até os descrentes, uma vida sem mácula. Deus deve ser glorificado em todas as nossas relações humanas. Uma doutrina nunca é ensinada na Bíblia simplesmente para ser conhecida, mas sim para ser traduzida em prática de vida. Jesus ilustrou a relação entre doutrina e prática do viver ao declarar: sabeis as coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. João capítulo 13, verso 17. A verdadeira felicidade não nos advém por sermos apenas conhecermos o cristianismo teórico, mas sim por viver o cristianismo. Glorificação é o tema doutrinal dessa parte da epístola aos Romanos. Daí o apelo escrito na porta de uma vida dedicada ao serviço a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A sua glorificação, realizada agora por nós, antecipa nossa glorificação com ele mais tarde. Devemos notar que esse sacrifício vivo e eficaz não é de ordem natural comum. É sim um sacrifício que visa glorificar a Deus em todas as relações humanas, como, por exemplo, em relação ao céu. O sacrifício é requerido, o sacrifício próprio, o corpo oferecido para que não nos conformemos com o mundo, tendo em mente a mente renovada para que sejamos transformados diariamente. A Igreja de Cristo, o serviço cristão, exige também humildade. Romanos capítulo 12, verso 3. Exige também submissão ao governo. Romanos 13, 1. Nessa lição, vamos abordar, primeiro, que somos membros do corpo de Cristo. Segundo, falaremos, Romanos 13, a relação com as autoridades terrenas. Terceiro, Romanos 14, o nosso relacionamento com os crentes fracos. E Romanos 15, o exemplo de Cristo. Romanos 16, teremos também uma lista de saudações, a maior do Novo Testamento. Vamos então ao texto de número 1, Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 21. Somos membros do corpo de Cristo.
sacrifício vivo. Romanos 12, verso 1 e 2. O corpo do crente é o veículo de expressão da alma redimida, como também é o templo do Espírito Santo que nele habita. Daí o apelo: rogo, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Segue uma atitude de prontidão para todo o serviço que Deus requeira de nós. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas palavras responsabilizam o crente quanto ao dever de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Em vez de argumentar com Deus, a fé real adora e serve ao Senhor sem vacilar, em obediência. Aquele que experimenta a perfeita e agradável vontade de Deus não se conforma com o mundo. Se permitirmos que o Espírito Santo encha as nossas vidas, poderemos não só resistir à conformação como o estado desse mundo, como também conhecer e fazer a vontade de Deus. O servo não pode estar separado do serviço, e a qualidade do serviço é determinada pela qualidade do servo. Parte da nossa transformação provém de nossa atitude para com a vontade de Deus. Parte também da renovação de nossas mentes vem pela aceitação do que se acha expresso em Romanos 12:16, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, condensei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Notemos que a transformação vem pela renovação da nossa mente. Atitude para com o eu. Em primeiro lugar, no que tange as coisas de Deus, não somos suficientemente sábios ou fortes para fazermos algo por nós mesmos. Temos de depender de Cristo, o nosso cabeça, assim como a capacidade que o Espírito Santo nos concede e da cooperação dos demais membros do corpo, que são os nossos irmãos redimidos. Segundo, temos de compreender que é através de Cristo e da cooperação dos membros do corpo que podemos fazer tudo o que Deus nos ordena. Capacidade concedida pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, verso 3 a 8. O corpo tem muitos membros e cada um tem a sua obra ou serviço específico a executar. Trata-se de dons e capacidades que são concedidas pelo Espírito Santo. Devemos saber qual é o nosso dom a ministrar, conforme Romanos capítulo 12. Examinemos os 7 dons aqui referidos nesse capítulo e destacamos como são importantes para a nossa vida. As passagens de Efésios capítulo 4, verso 8 a 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 6 a 10 e Romanos capítulo 12, verso 6 a 8, apresenta-nos lista de dons. 1 Coríntios 12, temos os dons espirituais. Em Efésios, temos os dons ministeriais. E aqui temos os dons funcionais. Então, é importante que o crente conheça com segurança esse assunto e regozije-se na riqueza espiritual com que Deus adornou a Igreja de Cristo, para cumprir a sua missão em um mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19. Falemos de atitude para com os outros. Esses versos estão relacionados com o Sermão da Montanha, proferidos por Jesus Cristo, Mateus capítulo 5 a 7, nos quais o apóstolo Paulo também baseou seus ensinos. Nos versos 9 a 21, do capítulo 12 de Romanos, Paulo enumera diversos mandamentos que se aplicam por si mesmo.
O desafio aqui não está em compreendê-los, mas sim em praticá-los. O amor divino é o princípio controlador da vida cristã. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5:5. E esta é a lei de Cristo, o amor. Se amarmos somente aqueles que nos amam, será que revelamos o amor divino? Os cristãos detêm esse amor não para si apenas, mas para dedicá-los aos seus semelhantes. O amor não faz acepção. Sejam quais forem as circunstâncias, é supremo o privilégio e o dever de todo cristão de evidenciar na vida o amor divino. O amor encontra sua suprema prova quando está face a face com a justiça. O amor nunca falha. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Portanto, devemos amar, como diz Romanos, e amar fervorosamente uns aos outros. Vamos aos exercícios aqui. Marque C para certo e E para errado. O corpo do crente é o veículo de expressão da alma redimida, como também o templo do Espírito Santo que nele habita. Certo. 5.2. Aquele que experimenta a vontade de Deus tem capacidade para conformar-se com o estado em que se encontra o mundo. Errado. O crente não se conforma com o mundo. 5.3. Relacionado às coisas de Deus, podemos fazer tudo o que Deus nos ordena através de Cristo, o cabeça, e da cooperação dos demais membros do corpo, certo? 5.4. O corpo tem muitos membros e cada um tem um serviço específico a cumprir, que consistem dos dons concedidos pelo Espírito Santo, certo? 5.5. O amor encontra sua suprema prova quando está face a face com a justiça, certo novamente. Vamos agora ao texto 2, as autoridades terrenas e nossas relações com elas. Romanos, capítulo 13, verso 1 a 14. Com respeito às relações com o governo humano, o serviço cristão implica em submissão a ele. Qual é a razão de Paulo discutir os deveres do cristão para com o governo nesse ponto específico de sua epístola aos Romanos? Dentre as muitas razões, existe o fato de os cristãos, por alegarem lealdade somente a Cristo, não querem se submeter às autoridades humanas constituídas. Outro fato refere-se ao período em que os crentes daquela época viviam, visto que estavam subjugados aos desmandos do impiedoso governo romano. Mesmo assim, o apóstolo recomenda-lhes uma atitude de obediência, dizendo: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Romanos 13, verso 1 e 2. Cabe aqui lembrarmos que é bíblico o cristão não apenas cumprir seus deveres de cidadão para com o Estado, Marcos capítulo 12, verso 13 a 17, como também deve orar pelas autoridades legalmente constituídas, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Falemos da aplicação prática da doutrina cristã. Paulo faz uma apresentação sistemática da doutrina cristã e de sua aplicação prática. Ele não pode desprezar essa área de responsabilidade de uma vida transformada por Cristo. As atitudes para com os nossos governantes devem ser as mesmas que são dirigidas pelo Senhor, segundo a nossa mente agora renovada. Nenhum membro da Igreja de Cristo está isento das responsabilidades para com o governo civil, conforme Romanos 13, verso 1. Ninguém deve ignorar ou sentir-se livre
para violar as leis estabelecidas pelas autoridades governantes, uma vez que não há autoridade que não proceda de Deus. O próprio Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse concedida. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Romanos 13, 1 e 2. Eis aqui um elevado conceito que não contempla, tampouco encoraja, qualquer iniciativa de agitadores da ordem social. O cumprimento da lei tem se tornado difícil em nossos dias, pelo fato de os homens terem perdido o sentido da presença de Deus. Vamos à dupla sujeição. Nossa sujeição a Deus implica em nossa sujeição também ao governo por ele ordenado. João, capítulo 19, verso 11. É dessa maneira que nossa sujeição às autoridades faz parte do culto racional que prestamos a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Deus usa o governo como instrumento para manter sua justiça e bondade sobre os homens. Assim sendo, há duas razões para o cristão obedecer às leis. Primeiro, a consciência e segundo, o castigo. Jesus ensina: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, verso 21. Com isso, ele declara os nossos deveres acerca das obrigações como cidadãos, como o pagamento de impostos e tributos. Esses deveres, entretanto, vão além dos dois aqui mencionados, a saber, respeito e honra. Paulo expande sua exortação ao dizer: ainda que temos um tipo de dívida perene em nossa vida, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, verso 8. É a dívida do amor para com o próximo e para com todos os homens, sejam eles crentes ou não, que nós devemos cumprir. Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta. Romanos 13 trata da obediência do cristão às autoridades civis, e nesse aspecto ele é dirigido submissão. Letra B é a certa, submissão. 5.7. As atitudes do cristão para com os governantes civis devem ser dirigidas pelo Senhor segundo a nossa mente renovada. Atitude A, dirigidas pelo Senhor segundo a nossa mente renovada. 5.8. Conforme Paulo em Romanos 13, verso 1, todo aquele que é membro da Igreja de Cristo, aqui a correta é A, tem prioridade diante dos seus governantes humanos. Tem prioridade diante dos seus governantes humanos. Vamos ao texto 3. Com relação aos crentes fracos, Romanos 14, verso 1 ao 23. Essa parte da epístola aos Romanos é o do mais profundo interesse humano, pois Paulo trata de uma questão sobre a qual muitos cristãos têm dúvida: o relacionamento com os fracos na fé. Romanos 14, verso 1. Paulo, que discute a relação existente entre a liberdade cristã e o amor cristão. Vamos ao interesse do próximo em primeiro lugar. O serviço cristão, quanto ao assunto que suscita dúvida, exige que consideremos primeiro o bem do próximo. Romanos 14, verso 1 e verso 21. Alguns cristãos costumavam pensar que não poderiam ingerir certos alimentos, porque não eram permitidos pela lei judaica. Outros receavam determinados alimentos, porque parte deles fora sacrificada aos ídolos antes de serem vendidas no mercado. Outros ainda davam graças por tudo quanto Deus lhe provera como alimento e o ingeriam por fé, sabendo que esse alimento estava santificado
pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, verso 5. Alguns criticavam que não tinham essa mesma fé. Por outro lado, os que não tinham fé para comer criticavam os que tinham e pensavam que eles estavam pecando. De tudo isso, o correto é que não deve haver desentendimento entre os cristãos, mas sim bom senso, quando a palavra de Deus afirma que certas práticas são pecaminosas. Muitas pessoas afastaram-se de Cristo por causa do espírito crítico e austero que encontram na igreja. O cristão que tem profundas convicções sobre aspectos específicos como o alimento e também a observância de certos dias, não deve criticar, tampouco menosprezar os que não têm ainda as mesmas convicções. Não devemos limitar a liberdade pessoal de um irmão por qualquer juízo humano. Romanos 14, 13. Cada um deve, sim, limitar-se no exercício de sua liberdade. Também devemos não causar escândalo aos outros. Romanos capítulo 14, verso 13 a 23. A liberdade cristã deve ser controlada e equilibrada pelo amor cristão. Embora se sinta livre para fazer coisas que não lhe representem pecado, o cristão deve considerar o efeito de suas ações sobre as outras pessoas. Se de fato ama seu irmão em Cristo, evitará tudo que ofenda ou escandalize. Devemos fazer tudo para a glória de Deus e para o bem espiritual do próximo. Romanos capítulo 14, verso 21 e 23. Regra básica sobre a vida cristã. Romanos 14, verso 17. O apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. A expressão aqui, reino de Deus, refere-se ao domínio sobre o qual vive o cristão, o domínio do Espírito Santo, isto é, coisas materiais, físicas e tangíveis, mas também justiça, gozo e paz no Espírito Santo. Como membro do reino de Deus, vivemos no domínio em que se movimenta o Espírito Santo. Seu ministério consiste em conceder-nos essas bênçãos, mesmo que a velha natureza tente impedir. Ele nos concede paz de espírito. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. O capítulo 14 da Epístola aos Romanos trata de questões duvidosas acerca da nossa conduta em relação a eles. Aqui é a letra E, os fracos na fé. Letra E, os fracos na fé. 5:10. Diante de um assunto que suscite dúvida, cabe ao cristão considerar primeiro esse aspecto. Letra A, o bom senso. 5:11. Se o crente fraco não souber interpretar a palavra de Deus quanto a certas coisas pecaminosas, o cristão esclarecido se dirigirá a ele usando esse recurso. Qual é o recurso aqui? B, o bem do próximo. O bem do próximo. 5:12. Não nos cabe limitar a liberdade pessoal de nosso irmão, pois cada um deve limitar-se por ele. Aqui é o amor cristão, o amor cristão. 5:13. Pelo que deve, letra D no caso, o amor cristão, pelo que deve ser controlada e equilibrada a liberdade, aqui nós temos o bem do próximo, a liberdade deve ser controlada, o exercício da sua liberdade. 5:14, a expressão reino de Deus, Romanos 14:17, refere-se ao domínio sobre o qual eles vivem. Aqui os cristãos, letra C, os cristãos. Vamos agora ao texto 4. O exemplo de Cristo, Romanos 15 e 16, vamos concluir.
ajudar a agradar os outros. A Bíblia diz, também Cristo não se agradou a si mesmo. Sempre que tivermos uma escolha a fazer, recordemos dessas solenes palavras. Nem sempre queremos fazer o melhor para nossos irmãos em Cristo. No verso 1 e 2 dessa passagem, há 3 atitudes que, como cristão, temos a responsabilidade de fazer para com nossos irmãos mais fracos. Suportar suas fraquezas, não agradar especificamente a nós mesmos e agradar ao próximo. Temos 2 fontes de recurso para nos darmos bem com o próximo, isso é, com os demais, a paciência e o conforto advindos das Escrituras, Romanos 15, verso 4 e 5. Aceitar os outros. Depois de falar das fraquezas dos nossos irmãos, Paulo faz uma maior aplicação desse mesmo princípio. Romanos 12, versos 3 e 5 e Romanos 14, 10, além de dizer que somos membros do corpo de Cristo. O apóstolo faz alusão ao Antigo Testamento para provar que a salvação dos gentios fora profetizada como parte do plano de Deus. Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, Isaías 11, 10. Notemos que as nações são convidadas a louvar ao Senhor por sua benignidade para com todos os povos e pela promessa da sua graça salvadora a todos indistintamente. O apóstolo Paulo faz também alusão ao profeta Isaías, inserindo os gentios no seu contexto. Da raiz de Jessé virá o Messias, descendente de Davi, para governar os gentios. Aqui está confirmada a doutrina que Paulo ensinou aos romanos e aos gálatas. Os judeus e gentios que confiam em Cristo formam a sua igreja, para que juntos possam glorificá-lo. Podemos resumir o ensino da Epístola aos Romanos lançando mão 3 diferentes pessoas: eu, o próximo e Deus. Eu, o motivo do serviço, a nossa gratidão pessoal. O próximo, o propósito do serviço, o bem-estar dos outros. Deus, o objetivo do serviço, a glória de Deus. Ministrando o Evangelho. Além de demonstrar interesse pessoal pelo bem-estar de seus leitores, Romanos 15, verso 14 ao 24, Paulo ministra à igreja de Roma por ocasião de sua visita, esperando que os cristãos dali o ajude a levar o evangelho até a Espanha, Romanos 15, verso 24. Isso nos ajuda a entender que a grande comissão é para toda a igreja, e não somente para os pregadores. Só assim participaremos efetivamente da evangelização do mundo. Nós podemos ir e podemos contribuir. Paulo solicita aos romanos 3 tipos de oferta. Primeiro, uma oferta missionária de si mesmo. Segundo, uma oferta para os cristãos pobres necessitados. E terceiro, uma oferta para o sustento dos missionários. Pois é dever da igreja local sustentar condignamente seus obreiros. Não obstante ser a primeira tentativa de visitar Roma, Paulo já tinha muitos amigos ali, os quais trata de irmãos, alguns que haviam se convertido sob seu ministério noutras regiões e cidades viviam agora em Roma. Notemos as frases que o apóstolo emprega para descrever os laços que ainda hoje unem os nossos corações no amor de Cristo. Comunhão cristã e saudações pastorais. Romanos 16, verso 1 a 16. Fosse qual fosse o propósito do Espírito, certamente ele quis conservar esse quadro nominal de cristão do século I. A esses nomes aplaudidos e sempre lembrados, foi acrescido também o nosso, desde que nos unimos a Cristo e a sua igreja. Em Cristo Jesus somos tão preciosos quantos eles. Aviso contra as divisões. Romanos
16, verso 17 a 20. O apóstolo Paulo encerra sua epístola alertando os irmãos contra aqueles que promovem divisões e escândalos. Verso 17. Uma das artimanhas de Satanás é a de tentar destruir a igreja, dividindo-a em facções. As diferentes doutrinárias têm sido um instrumento seu para fazer mudar opiniões, causar as divisões e os escândalos. O remédio preventivo para isso é afastai-vos deles, isso é, dos que promovem divisões por meio do desacordo com a doutrina cristã. As divisões doutrinárias podem fragmentar uma igreja, afastar as pessoas da verdade e destruir a obra de Deus. O apóstolo Paulo apresenta duas estratégias para evitar as divisões e os escândalos, quais sejam a fé e a obediência. Romanos 1, verso 8 e Romanos 16, 19. A seguir, apresenta-nos a promessa: o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Romanos 16, verso 20. Saudações finais. Romanos 16, verso 20 a 27. Os últimos versos da epístola trazem as saudações e as recomendações de várias pessoas, além de compor uma doxologia, isso é, um hino de louvor a Deus, contemplando os seguintes aspectos: o ministério, a extensão do evangelho. A salvação em Cristo é poderosa e eficaz a todas as nações. Romanos 16 a 26. O método do evangelho, pelas escrituras. Romanos 16, 26. O propósito do evangelho, a obediência à fé. Romanos 16, 26. Vamos, então, aos exercícios desse último texto. O capítulo 15 e 16 da Epístola aos Romanos aponta como exemplo de quem não se agradou a si mesmo. Aqui é a letra B, Cristo. Cristo não agradou a si mesmo. Vamos ao 5,16. Atitudes que, segundo Paulo, devemos ter para com nossos irmãos fracos na fé. Aqui, suportar suas fraquezas, não agradar especificamente nós mesmos e agradar o próximo. Todas estão corretas. 5,17. Buscando provar que os gentios estavam nos planos de Deus para a salvação, o apóstolo Paulo faz alusão ao Antigo Testamento, específica a profecia de... Aqui Paulo usou a profecia de Isaías, letra B. Isaías foi o que nós vimos quando o apóstolo citou aqui as profecias de Isaías 11:10, não é? Isaías 11:10. Também citou Deuteronômio, enfim. Vamos ao 5:18. Com vista à grande comissão, Paulo solicita aos romanos que devam também ser feito por todo cristão, que são ofertas, todas missionária de si mesmo, para os cristãos pobres necessitados para o sustento missionário. 5,19, o remédio preventivo, recitado em Romanos 16, 17, contra os que procuram promover divisões na sã doutrina é: agrade ao seu próximo no que é bom. Agrade ao seu próximo no que é bom. Vamos agora à revisão dessa lição. Marque C para certo e E para errado. A pessoa que experimenta a perfeita vontade de Deus não se conforma com o mundo, certo? 5,21. O amor encontra sua suprema prova quando está face a face com a justiça, certo? 5,22. Nenhum membro da Igreja de Cristo está isento da responsabilidade para com o governo civil, certo? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser que trate de pessoa importuna. Errado. 5,24. Não devemos limitar a liberdade pessoal do nosso irmão por qualquer juízo humano.
certo? A liberdade cristã deve ser controlada e equilibrada pelo amor cristão, certo? 5:26, o cristão não precisa considerar os efeitos de suas ações sobre os outros. Errado. 5:27, a expressão reino de Deus, presente na Epístola aos Romanos 14:17, refere-se ao domínio sobre o qual vive o cristão, isto é, o domínio do Espírito Santo, certo? As divisões doutrinárias em que uma igreja visa exclusivamente a fortalecer a obra de Deus. As divisões... Não, errado. As divisões doutrinárias, errado. Com isso, nós concluímos. O aluno agora do curso da ETAD deve tirar 10, 15 minutos, tomar água, um café, e depois você volta para a lição de número 6 e a revisão do teste 3 das Epístolas Paulinas. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Você pode estudar aí pelo canal do YouTube. Nós daremos acesso a você à plataforma digital da ETAD e também ao direito de fazer as provas. Então, entre em contato conosco e aí nós proveremos para você esse acesso. Se caso você assistiu a aula só para ganhar conhecimento, informação, continue, as aulas são de graça, mas nós não podemos dar certificado só por assistir às aulas. Se você quer realmente certificado, você tem que se matricular, estudar, ler, responder os exercícios e fazer o teste. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, para mais vídeos de aulas da ETAD, também para dificuldades bíblicas, curiosidades que nós colocamos todos os dias e também um verso da Bíblia por dia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.